Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa oitava aula de introdução ao Antigo Testamento 2, é o terceiro bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Falamos sobre Obadias, acabamos de falar sobre Joel, e agora vamos entrar para Jonas. Jonas é profeta também bem conhecido por todos nós, principalmente pelo episódio, né, da baleia, ou do grande peixe, né? Falamos baleia porque é o maior peixe das águas, mas sabemos que não foi uma baleia, né? Até porque a garganta da baleia é muito pequena. Existem outros peixes que não são tão grandes quanto a baleia, mas que conseguem engolir grandes coisas. Então deduzimos que, como a Bíblia diz, um grande peixe engoliu Jonas, né? Então a gente vai ir agora para Jonas. Talvez, eu acho que não vai dar para falar sobre Miqueias. Estamos no último bloco, geralmente fazemos ele até mais curtinho, mas vamos lá. Então, falando um pouco aqui sobre Jonas, meus irmãos, deixa eu contar uma anedota aqui para vocês, que eu gosto muito, porque toda vez que a gente fala sobre Jonas, eu me lembro de uma aula nossa de homilética, né? Que o professor estava pregando, e ele disse o seguinte, que Jonas, quando ele tenta ir, né, para a cidade que ele foge, Nínive. não, não é Nínive, antes, ele foge para Tarsis, né? Não, não é Tarsis. Deu um branco agora mesmo, me ajuda a lembrar. Ele foge de Deus, não é isso? É um lugar onde seria hoje a atual Espanha. Qual que é o nome da cidade mesmo? Não é Creta, não, né? Não, não. Bom, já eu lembro. Ele foge, quando a gente conhece o mapa ali da região do Mediterrâneo, é o outro lado, né? É muito distante. Seria o lugar mais longe aonde as embarcações daqueles dias chegavam. Então, um pregador pregava a certa ocasião, dizia o seguinte, que o que fez, né, o povo de Nínive se converter é porque Jonas chegou lá todo babado. A baba do peixe estava sobre Jonas. Então, quando as pessoas viram Jonas babado, que imagina, né? É Tarsis, né, irmã? Tarsis, obrigado. Eu vi a irmã pronunciando. Então, quando Jonas chegou em Nínive babado, cheirando a peixe, baba de peixe, então os habitantes de Nínive, né, se impressionaram e ali se converteram. E o pregador ali todo emocionado dizia, né, fazia a sua construção da sua mensagem baseados na baba do peixe de Jonas. Ai, meus irmãos, nessa aula de hoje a gente vai entender, né, um pouquinho que de Israel a Nínive é só quase 1.000 quilômetros, tá bom? Ou seja, não tem baba que aguente 1.000 quilômetros, irmãos, né? Pô, daqui para o Rio de Janeiro é 500 quilômetros. Daqui para o Mato Grosso, eu acho que é 1.000 quilômetros. Perceba, é praticamente 12 horas, entre 10 e 12 horas de carro para mais. Então, perceba, de carro, a pé, andar 1.000 quilômetros, ou quem sabe ali, né, no lombo de um animal, meus irmãos, não tem baba que aguente, né? Foram semanas para chegar lá, não foram dias, tá bom? Semanas para não dizer meses. Então percebam que eu sempre me lembro, né, dessa história, porque percebam que quando a nossa criatividade tenta dar uma ajudinha para Deus, só atrapalhamos, né? Então, o profeta Jonas, vamos ler agora um pouco aqui sobre o slide. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Profeta Jonas. A amplitude da misericórdia divina e a estreiteza do coração humano. Uma análise histórica, literária e teológica do livro de Jonas. Joia. Então, o nome Jonas, pode ler para nós, irmã, por favor? O nome Jonas significa pomba, no hebraico, o mensageiro da paz. Coisa linda, não? A pomba é uma lembrança da paz, não é? Agora, vem cá, meus irmãos. Ele era um profeta da paz? Ele tinha características de pomba? Hã? O que vocês acham? Né? Ele parecia mais aqui o outro, né? Olha aqui, lê para nós, irmã. Ele era pomba, ele era um gavião. Ai, ai.
Na prática, sua atitude nacionalista e implacável o tornava um verdadeiro gavião. O livro de Jonas... Só uma pausa aqui. O Ellison faz essa comparação e eu gostei muito, né? Olha só que ele diz: o nome Jonas significa pomba. Esse profeta foi mandado pelo Senhor como mensageiro da paz a Nínive, embora a sua atitude tenha sido mais de um gavião do que um pombo. Eu achei lindo essa ideia, né? E é verdade, irmãos. E olha aqui, hein, quantas vezes a gente tende a ser gaviões, né? Com as nossas razões, né? Com as nossas crendices. Ou será que estamos sendo pombas? Ou discípulos do Cordeiro? Para a gente pensar, não? Pode ler, irmã, por favor. O livro de Jonas não é primariamente sobre um grande peixe. É um espelho literário criado para expor a estreiteza obstinada de Israel diante da graça universal de Deus. E essa obra, meus irmãos, ela tem uma característica bem peculiar, porque ele é um livro que é uma autocrítica. Ou seja, ele é escrito por Jonas na terceira pessoa. Qual é a proposta do autor aqui? É levar os seus filhos, os filhos de Deus, a refletirem sobre isso, sobre essa situação, sobre esse, vamos dizer assim, sobre esse fato tão importante. Porque muitas vezes, na prática, a gente age de forma implacável. Ao invés de sermos mensageiros de paz, estamos repletos de razões. Quem sabe humanas, mas razões. E quem sabe ainda respaldados pelo Estado. E ainda dizemos, estamos cumprindo a lei. Mas tanto a nossa razão quanto a nossa lei não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira essência do Deus de Israel. Perceba, a gente está falando de um profeta na velha aliança, com uma mensagem de paz a um dos povos mais cruéis e implacáveis dos seus dias. Só para recapitular, eu já falei em várias aulas, os ninivitas eles tinham prazer de fazer pilhagem com os vencidos. Eles pegavam, cortavam e amputavam as cidades conquistadas e muitas vezes faziam pilhas de cabeça na porta das cidades conquistadas para amedrontar mesmo cada um. Era um povo muito cruel. Na história da humanidade, poucos povos foram assim. Os ninivitas foram assim. E agora Deus separa um profeta do seu povo, para levar uma mensagem de arrependimento a eles. E esse profeta queria que Deus mandasse fogo sobre eles e mandasse eles para o limbo, ou se você preferir, para os quintos dos infernos. Porque foi isso que ele fez. Pode ver, meus irmãos. Então é uma obra que é uma autocrítica, tá bom? Então essa autocrítica, ela nos faz aprender bastante, tá? Tudo bem? Leia para nós, irmã, por gentileza, irmã Sônia. O retrato de duas nações no século 8 a.C. Israel, a nação confortável, e Nínive, o império cruel. Contexto político de Israel. Vivendo um período áureo de expansão sob Jeroboão II, livre do jugo assírio. Dá só uma pausa, minha irmã. A gente tem que lembrar que, possivelmente, meus irmãos, ele estava vivendo, como a gente já mostrou aqui no nosso slide, quero compartilhar novamente, aqui, ó, durante esses dias de Amós e Oséias, tá bom? Então, possivelmente, é esse período. Inclusive, o Ellison, aliás, ele fala que, ele poderia ter sido, segundo uma tradição, até mesmo o filho da viúva de Serepta, que foi ressuscitado por Elias. Quem sabe foi ele. Mas são opiniões, né? Aqui também é dito, ele é identificado especificamente como profeta de 2 Reis 14, 25, como filho de Amitai. Sua cidade natal era Gater-Efer, uma pequena aldeia de Zebulon, mais ou menos a 3 quilômetros a nordeste de Nazaré, conhecida agora como Mashad.
A tradição judaica diz ser ele o filho da viúva de Serepta, que foi ressuscitado por Elias, mas isso nunca obteve uma sólida confirmação. Jonas profetizou no começo do reinado de Jeroboão II, anunciando a Israel que o Senhor teria novamente misericórdia dele e lhe concederia uma época de grande desenvolvimento nacional. Foi-lhe dispensada essa misericórdia, mas foi-lhe dispensada essa misericórdia, apesar de sua iniquidade, como um estímulo para o arrependimento. 2 Reis 14, 23 ao 28. Então, a gente deduz que o autor é Jonas mesmo, né? Ó, o autor foi provavelmente Jonas, apesar de o livro ter sido escrito na terceira pessoa, e ameaçar a autoria do profeta. Desculpa, deixa eu ler melhor aqui. Na terceira pessoa, e ameaçar a autoria do profeta. Talvez ele tenha escrito como uma acusação tanto a si, como a nação pela atitude sem misericórdia para com os pagãos ninivitas. Contudo, o fato é que, no final, esse pagão corresponderam à misericórdia de Deus, tá bom? Alguns dados aqui sobre a autoria, tá, irmãos? Então, possivelmente, essa obra deve ter sido escrita aqui por volta de 765, tá bom, meus irmãos? Esse contexto, tá? Tudo bem? Voltando aqui, então, continuando para nós, o contexto político era esse, o estado moral, minha irmã, leia para nós, por favor. Egoísta, independente e moralmente degradado. Perigo cego. Inconsciente de que a misericórdia de Deus era para o arrependimento, não para a independência. Ótimo. Aqui é o contexto de Israel, né? A nação confortável. E agora, Nínive, o implacável cruel. Leia para nós, filha, por gentileza. Contexto político. Capital do Império Assírio, 600 mil habitantes, Isso, 600 mil. Protegida por um muro de 96 quilômetros de extensão e 30 metros de altura. Olha só que interessante, meus irmãos. A capacidade, né, que eles tinham naqueles dias, 600 mil habitantes. Um muro enorme que rodeava a cidade de aqui, na realidade, de 96 quilômetros, 30 metros de altura, sendo que no topo dessas muralhas eram possíveis 3 carroças trafegar simultaneamente, ou seja, bem largo, né? E ainda existiam por volta de 50 torres, ou seja, com 50 metros de altura, dando uma ideia de uma nação ou uma capital estritamente poderosa. Na matéria de arqueologia e de geografia bíblica, a gente mostra dois, eu não me recordo agora, seres alados nos portões principais da cidade, enormes, um de cada lado. Então percebam que era uma cidade muito poderosa. Israel estava próspero e essa nação era muito poderosa, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu mencionei há pouco, eles eram muito cruéis. Leia para nós, irmã. Estado cruel, por gentileza. Estado moral. Uma raça sensual e cruel, famosa por erguer montanhas de cabeças humanas de seus prisioneiros. Fase atual. Em declínio político desde 782 a.C., governada por Assurdã III. Agora, no próximo slide, a gente vai entender um pouco melhor essa estrutura, né? Então, voltando aqui, a rota da bússola quebrada, né? Ele pega aqui em Jope, que é uma cidade marítima, ele pega o barco para ir para Tarsis. Aí conhecemos a história, Deus manda uma tempestade, e aí ele é lançado ao mar, e o que Deus permite com que ele fique 3 dias aqui no mar, e aí ele é vomitado em praia, em qualquer região aqui, e aí ele vai. Na realidade, esse mapa aqui está um pouco torto, né? Na realidade, Nínive é um pouco mais aqui a norte, né? Aí ele sobe e vai aqui em Rio Tigre,
e aqui embaixo é o rio Eufrates. É a capital do Império Assírio. Como eu disse, 960 quilômetros a leste, ou seja, 3 meses de viagem terrestre, tá bom, meus irmãos? Não tinha baba de peixe que aguentasse, tá bom? Jonas não fugiu por medo de ser morto pelos ninivitas, mas pelo temor de que Deus perdoasse os seus inimigos. Ele não estava com medo, né, de Deus levá-lo a um povo cruel e matá-lo. Ele não queria que esse povo, que tinha feito tanto mal para o seu povo, se convertesse. E não só para o seu povo, mas para tantas nações. A questão aqui é literalmente não dar chance para o inimigo, entendeu? Aqui, meus irmãos, olha só que interessante. Essa cidade riquíssima, poderosa, como a gente viu há pouco no slide anterior, governada, ela passou por um declínio. Historicamente, ela teve um declínio. De 782 a 765, houve uma catástrofe, que é como está aqui no slide, e aí eles passam por um abalo muito grande. Deve ter sido nesse episódio que Jonas vai para lá pregar. Então, leia para nós, irmã, cada acontecimento, desde o título, por favor. O solo preparado para o maior reavivamento da história. 782 a.C., o declínio inicia. 765 e 759 a.C., as grandes pragas. 15 de junho de 763 a.C., o eclipse solar total. 765 a.C., a chegada de Jonas. Ou seja, aqui no ano 782, morte de Adab-Nirad III, a Síria entra em uma fase de fraqueza política e militar. Aqui, exatamente, chegam grandes pragas, calamidades catastróficas, dizimam a população de Nínive, gerando terror generalizado, ou seja, começam a ter problemas de pragas. E aqui, meus irmãos, eles passam por um eclipse total solar. Irmãos, assim, hoje nós já sabemos de tudo o que acontece, como funciona o cosmos, mas naqueles dias, logo depois da morte do seu grande imperador, do seu rei, com catástrofe e vindo o eclipse, qual foi a leitura que eles fizeram? Estamos sendo amaldiçoados. Estamos sendo amaldiçoados. E aí, um presságio apocalíptico para os povos antigos mergulhando o império na escuridão. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, eles viviam com vários deuses, eles começam a buscar agora um único Deus, e mas eles ficam perdidos. Ou seja, aquela nação soberba, poderosa, vencedora, foi sendo abalada nas suas bases. E aí, possivelmente, em 765, deve ter chegado aqui Jonas. Então, perceba, são construções que são feitas, indiferente disso daqui ser de fato verdade, porque vamos imaginar que Jonas foi em outro período, irmãos. Nada despreza a mensagem dele. Mas, assim, esses são estudos que os nossos irmãos chegam a essa conclusão. Então, são informações bem curiosas, né? E olha só, o terremoto psicológico e religioso de Nínive já havia sido arado por cataclismas. Quando o profeta chegou, o povo estava pronto para o juízo divino. Pastor, pode ter acontecido isso? Pode. Lembra há pouco que eu falei sobre o profeta Joel, irmãos? Irmãos, você acha que eu quero que uma grande catástrofe aconteça na nossa nação? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Eu quero viver até os meus 90 anos pregando, e chegando aos 90 anos, aí eu paro de pregar e paro de ensinar no seminário, e eu vou me aposentar. Vou só ser um pastor que prego quando for convidado, a partir dos 90. Mas pense, irmãos, eu não quero isso. Quando eu falei há pouco, na aula anterior, sobre o profeta Joel, foi porque nós, como povo brasileiro que conhecemos Cristo, olha quanta miséria entre nós, olha quanta disputa, quanto bairrismo nas igrejas. Então, perceba, é falado tanto sobre comunhão e amor, mas quando a gente vai ver uma prática de aliança, de verdade, de respeito, de fidelidade, é só no papel. Então, perceba, o que Deus precisa fazer conosco? Tem vezes que Deus precisa sacudir a nossa estrutura. Podem ver, irmãos, na pandemia,
indiferente de toda a guerra política que existiu mesmo, e toda a manipulação dos poderosos, das indústrias farmacêuticas, e aí vai, né? A gente nem precisa mencionar muito sobre isso, mas ali, pode ver, as pessoas ficaram mais abertas. Era comum ouvir, no final de um dia, vários condomínios cantando Tu és fiel, Senhor. Lembram? As pessoas estavam buscando mais a Deus, porque não tinha outra coisa para fazer. Então, assim, o que Deus precisa fazer? Eu não sei, meus irmãos. O meu grande desejo seria que, pela consciência, pelo coração quebrantado, as pessoas se convertessem. Agora, nós não sabemos como é o coração das pessoas ou o que pode acontecer. Quem sabe amanhã o Brasil vai prosperar muito e aí o brasileiro vai se perder. Não sei. Quem sabe, por causa da prosperidade, podem conhecer a Deus. Não sei. É um mistério que está longe de nós. Mas uma coisa eu sei. Deus pode fazer grandes coisas, como fez com Nínive. Como fez com Nínive. Porque Nínive era cruel. Eu acho que poucos povos na história da humanidade foram tão cruéis quanto eles. E Deus teve misericórdia deles. Tá bom? Então, Deus pode fazer isso conosco também. Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, o espectro da justiça divina. Obadias versus Jonas. Olha só. Olha que interessante esse paralelo, né? A mensagem de Obadias e a mensagem de Jonas aos ninivitas. Leia para nós. Obadias, edomitas e Jonas, ninivitas. Não está saindo o seu som. Fala conosco. Oi. Para mim não está chegando. Está chegando, Bia, para você? Tá? Para mim está chegando. Uhum. Bia, você ouviu? O senhor saiu. Ah, Pra deve mim ser tá a internet, chegando. né? Tá ouvindo, Bia? Eu tô. Eu não estou ouvindo vocês. Então, eu vou ler, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Tomé, está me ouvindo? Dá uma sinalizada aí, Tomé. Bom, a mensagem de Obadias com os edomitas. Proximidade com Israel. Parentesco próximo, descendentes de Esaú. Jonas e os ninivitas. Distantes geograficamente e etnicamente. Estado moral histórico. Os edomitas eram arrogantes, observadores passivos e vingativos da ruína de Israel. E os ninivitas, depravados, belicosos e altivamente cruéis, né? Reação aos avisos. Os edomitas, persistente na soberba, rejeição ao arrependimento. E os ninivitas, quebrantamento absoluto do rei aos animais. Olha que mistério, né? A resposta de Deus aos edomitas, julgamento e ira pronunciada sobre os ninivitas com a mensagem de Jonas, misericórdia abundante e perdão. Olha que doideira, né, meus irmãos? Dá para entender que povos parentes foram sentenciados porque não se arrependeram e os ninivitas que eram cruéis foram agraciados. A proximidade racial não garante o favor de Deus. O arrependimento, sim. Tá bom? Tudo bem? E aqui, irmã, leia para nós, irmã Sônia. Vamos ver se agora eu consigo te ouvir. A estrutura é espelho da graça divina. Não estou conseguindo. Então eu vou ler, tá? Para a gente, tá bom? É o meu som, não estou ouvindo, então não sei se está ficando registrado o áudio, tá bom? Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Então vamos lá. A estrutura em espelho da graça divina. Olha só que esse gráfico legal. Ó, salvação no Ocidente, capítulo 1 e 2. Reavivamento no Oriente, capítulo 3 e 4. Ou seja, ato 1, a rebelião do profeta rumo ao mar, a grande tempestade. Ato 2, o arrependimento de Jonas no ventre do peixe. Milagre, preservação nas profundezas e devolução notável à terra. Ato 3, a nova comissão do profeta rumo à terra firme, a grande pregação. Ato 4, o arrependimento de Nínive sobre a ameaça do juízo. Milagre, a preservação de uma cidade de 600 mil habitantes, sendo que 120 mil pessoas se converteram. Foi a maior conversão da história, por uma única mensagem. E sabe o que é lindo, irmãos?
o Ellison, ele fala sobre algo muito legal, que no hebraico, a mensagem de Jonas tinha só 5 palavras no hebraico, que na nossa tradução é: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E detalhe, Jonas não tentou converter ninguém, não tentou explicar nada para ninguém, porque ele queria que Nínive fosse destruída. Percebam que aqui, no próprio texto, nós vemos qual era a intenção do profeta. Jonas era alguém que convertia os outros sem a intenção de converter. Percebam que os marinheiros se converteram, não foi? E eu pergunto, ele pregou para os marinheiros? Não. Ele pregou uma mensagem de condenação aos ninivitas. E ele teve alguma ternura para que os ninivitas se convertessem? Também não. Olha só, então o foco literário da sua obra era uma mensagem mostrando que o livro tem mais a ver com a teimosia dele do que com a obra dele. Tá bom, meus irmãos? Dá para a gente acreditar em algo assim, né? Ou seja, percebam que a obra de Jonas, ela é bem curiosa, porque a gente vê essa teimosia do profeta, onde? No capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 4. Perceba que o foco da mensagem de Jonas é para ele, mostrando os erros dele. Já a conversão dos ninivitas tem em um capítulo só. Ou seja, Deus teve mais trabalho em converter um profeta teimoso do que uma nação inteira. Percebam, meus irmãos, essa obra, né, então ela é muito linda nisso, porque aqui, inclusive no hebraico, a palavra de Deus aqui para conversão, para arrependimento, para eu não vou destruir, mostrando aquilo do arrependimento, né? Se vocês de fato se arrependerem, eu não destruirei. No hebraico, a ideia não é que Deus se arrepende, mas a ideia do hebraico vem de 2 palavras que a primeira significa Deus muda então de ideia, ou Deus muda o curso de uma ação com base na mudança de atitude do ser humano. Podem ver que é isso que Deus está fazendo o tempo todo, né, meus irmãos? Então, o profeta Jonas, para vocês terem uma ideia, irmãos, é um livro muito importante na história judaica, porque, inclusive, esse livro ele é lido, só para vocês terem uma ideia, no culto vespertino de Yom Kippur, que é o dia de perdão. Os rabinos leem o profeta Jonas, mostrando que Deus foi muito mais misericordioso com uma nação ímpia do que eles próprios imaginariam, se prefigurando ali como profeta. Então perceba que até hoje esse livro é um livro que impactou demais a cultura judaica, e eles fazem questão de ler esse livro no dia de Yom Kippur. Para quê? Para que eles jamais se esqueçam que a misericórdia de Deus está sobre todas as nações. Muitas vezes, porque nós temos a tendência de fazer o quê? Fazer com que o livro de Jonas, ou melhor, o Velho Testamento seja um livro apenas dos servos de Deus. E aí a gente se fecha nos nossos guetos, né? E lendo aqui, né? O laconismo profético, laconismo vem de uma palavra do povo grego, que a Lacônia. Os lacônios, eles eram treinados a serem objetivos, né? Ou seja, 5 palavras. Então o laconismo tem essa ideia de a sucinticidade dele, né? Para atingir 600 mil almas. A mensagem: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Apenas 5 palavras no original hebraico, o sermão mais curto e relutante da história profética. O impacto: o maior reavivamento registrado na Bíblia, uma cidade de 600 mil pessoas abandonou a violência instantânea, 120 mil se converteram, como está no próprio livro do profeta, né? A eficácia da mensagem não dependeu da eloquência do mensageiro, mas do poder do Espírito agindo no coração previamente preparado. Ou seja, Deus que trabalhou
na vida daquele povo, tá bom? Aqui é uma divisão, né, da orquestração sobrenatural, a tempestade, 1:15. Deus controla a macrometeorologia para a fuga de um único homem. Quem é que diz que Deus não pode mexer na natureza por causa de um homem? Está aqui. O grande peixe, né, 1:17. O Senhor prepara o resgate nas profundezas. Um alojamento miraculoso no caos. Temos também mais uma intervenção de Deus na história, que é aquela planta, em 4:6. O crescimento acelerado para abrigar o profeta do sol do deserto. A misericórdia do conforto. E o verme, a biologia microscópica a serviço da disciplina divina para destruir a planta. Percebam que até o verme está lá no livro, né? Desde o colapso dos impérios até o rastejar de um verme, todo o universo natural obedece à voz do Criador. E aqui temos um profeta rabugento, que eu gosto de chamá-lo de o profeta do sucesso fracassado, porque ele teve sucesso, mas ele foi um fracassado, porque ele não atingiu o objetivo dele. Ele queria outra coisa, mas Deus sim atingiu o grande objetivo. A grande ironia do arrependimento, né? Jonas, o profeta da aliança, fica enfurecido com a graça de Deus, preferindo a morte a ver seus inimigos perdoados, 4:1. A natureza, né? A tempestade, o peixe, a planta, o verme, obedecem imediatamente. O próprio Deus arrepende-se, né? Como eu disse, aqueles dois termos, o Nachan, muda de ação, disciplina diante do coração contrito, 3:10. Os marinheiros pagãos temem a Deus, clamam e oferecem sacrifício, 1:16. E o império sanguinário, Nínive, se veste de pano de saco e muda de caminho, 3:8. Milagrosamente, a nação ímpia deu ouvido ao Deus Todo-Poderoso. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Será que eu consigo ouvir vocês agora? Nunca aconteceu isso, né, irmãos? Sempre ouvi vocês. Tenta desbloquear, irmã Sônia, por favor. Oi? Não estou conseguindo ouvir. Bia, por favor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É estranho, né? Tudo bem, tem problema. Celular. Eu acho que eu sei o que foi. Não tem problema, não. Então, a morte pelo orgulho. Descobriu o que foi, irmãos? Foi aqui. Não foi aí, não. Foi aqui, mas não tem problema. Está funcionando sim. É aqui a minha outra ponta aqui do áudio que deu problema. Não tem problema. Então, vamos lá. A morte pelo orgulho. Já estamos chegando no final, tá bom? Já estamos chegando no final. Então, deixa eu só organizar aqui. Pode ler para nós, Bia? Pode ler. Vai dar certo sim agora. Pode ler? Pode, era aqui mesmo, viu? Meu outro ponto aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então pode ler. Pode ler. O egoísmo do profeta, os 2 votos de morte. Morte pelo orgulho ferido, em Jonas 4, verso 1-3. A causa, Nínive foi perdoada e sua profecia de destruição não se concretizou. Motivo oculto, Jonas preferia morrer a perder sua credibilidade profética e ver os inimigos de Israel salvos. Morte pelo desconforto físico. Jonas 4:8. A causa, o verme destruiu a planta que lhe dava sombra, deixando-o exposto ao vento oriental e ao sol. A repreensão de Deus. Jonas teve pena de uma planta efêmera que não cultivou, mas não queria que Deus tivesse compaixão de 600 almas eternas. 600 mil, né? Então, agora olha que curioso, irmãos. Por que os judeus leem esse livro no dia de Yom Kippur? Por isso. Mostrando que a misericórdia de Deus não é sobre o povo. É inclusive sobre os mais cruéis. Né? E mostrando que nós não podemos julgar ninguém. Porque mesmo aqueles que são cruéis, né? Falei cruéis um pouco. Cruéis, eles podem ser perdoados por Deus se mudarem de atitude. Não é verdade? Tá bom? Então já estamos quase chegando no final, tá?
um eco na tradição. Leia para nós agora, irmã Sônia. Agora eu consegui te ouvir. É óbvio que eu não estava conseguindo ouvir, irmão. Ai, ai. O Eco na Tradição. O livro do Yom Kippur. O contexto. Para os judeus ortodoxos, Jonas é leitura obrigatória no culto vespertino do dia da expiação Yom Kippur. É o significado. No dia mais sagrado de jejum nacional e lamentação, Israel relê a história de Nínive. Um lembrete perpétuo de que o Senhor é o Deus de misericórdia universal. Ele responde ao arrependimento genuíno, independentemente de raça, fronteira ou histórico de pecados. E nós estamos lendo um livro do profeta por volta do ano 700. Percebam, irmãos, Deus estava ensinando esse povo a jeito para todas as nações. Ora, é nisso que a igreja tem que se aprofundar, tá bom? Então, continua para nós, irmã, por gentileza, irmã Sônia. O único antitipo profético de Cristo. Luz, vida e terra firme. A linha da vida. O abismo, o ventre, o sepulcro, lugar de morte. E aqui, está bem pequenininho, eu olhei para a irmã. Aqui mostrando, porque podem ver, meus irmãos, uma das questões que mais vai ser questionada é que Jonas não é literal, que Jonas é uma metáfora, é uma invenção, mas Jesus não disse isso. Jesus valida Jonas e diz, inclusive, eu passarei por algo que esse profeta passou. Ou seja, o autor da vida que sustentou Jonas e milagrosamente preservou Jonas, o profeta do sucesso destruído, né? Ou sucesso, ou melhor, o profeta rabugento, agora estava usando ele como também um antitipo de si mesmo. Ó, a descida, Jonas nas entranhas, a descida de Jonas nas entranhas do peixe, o filho do homem no sepulcro, o ponto de analogia, 3 dias e 3 noites no coração da terra, Mateus 12, 40, e a ascensão, devolvido à terra firme. A ascensão devolvida à terra firme, a ressurreição dentre os mortos. Então, mostrando, né, essa relação. Jesus não aparece... Pode ler aqui para nós, irmã Sônia? Último. Jesus não apenas atestou a historicidade de Jonas, ele usou o milagre das profundezas para tipificar a maior verdade de toda a Escritura, a vitória sobre a morte. Joia. Tá bom? E assim, terminamos aqui a obra de Jonas. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Gostaram dos materiais hoje estudados? Muito bons. Bom, né? Eu creio que deu para a gente aprender bastante hoje, né, sobre esses profetas. Queria muito ter concluído aqui também sobre agora Miqueias, porque Miqueias, meus irmãos, só dando aqui só uma palhinha, ele vai ser contemporâneo de Isaías, ele era de uma comunidade rural, e ele vai trazer uma mensagem muito linda, e a mensagem de Miqueias vale a pena a gente gastar pelo menos 15 minutos na aula, na primeira aula, na próxima aula, tá bom? Bom, pelo menos, porque realmente Miqueias sabe, ele vai fazer um equilíbrio sobre a mensagem à tribo do sul, né? Só lembrando aqui, ó, Miqueias é contemporâneo de Isaías. Enquanto Isaías está no palácio, Miqueias é uma voz de Deus ao povo do campo e ao palácio, chamando o palácio e o rei e a corte e os ricos a repensarem na vida. Tá bom? Mas já deu a hora, passamos bastante do tempo também. Beleza? Alguma pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, sobre os profetas?
Tudo tranquilo, Tomé? Tudo tranquilo, irmãs? Tranquilo, pastor. Tranquilo, né? Bastante informação, né? Estão gostando, meus irmãos? Espero poder estar ensinando bastante vocês aí. E vamos precisar de 10 aulas, né? Não teve jeito. Ai, ai. Tem problema, tem problema. Vamos lá. A gente vai para 10 aulas. As férias vai ficar curtinha, hein? Vai ter só uns diazinhos de férias, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, hoje foi a 8ª aula, então nós teremos aula terça-feira, 9ª, quinta-feira, 10ª, fechamos esse módulo, prova, e aí, ó, irmãos, aí a gente vai ter que engatar uma terceira, e uma quarta e uma quinta, porque a gente vai ter que fazer agora, né, introdução ao Novo Testamento 1, e depois, antes do final do meio do ano, o quarto bimestre, introdução ao Novo Testamento 2. Então, perceba, por isso que eu queria ter corrido agora, porque eu queria gastar mais tempo no Novo Testamento. Mas não tem problema, tá bom? A gente enforca um pouquinho as férias. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Só um pedido. Pois Envia não. para nós esse material de hoje. Que... Ah, claro, vou mandar agora, filha. Eu não mandei, né, hoje durante o dia, eu vou mandar já. Tá bom? Deus abençoe, irmã. Amém. Boa noite. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite, viu? Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Ô, Nicolai! Deus abençoe, Nicolai. Tchau, Nicolai. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Deus Boa abençoe. Boa noite.